Olá, pessoal. Essa é a videoaula da disciplina de Climatologia 1 do curso de Geografia da URGS. Eu sou a professora Eliana, vou estar acompanhando vocês nesse semestre, nessas aulas. A aula de hoje é a introdução à climatologia. E o que nós vamos ver? Inicialmente, uma apresentação da disciplina de Climatologia 1, né? Ela está contextualizada na linha da geografia física, né? Então, como pré-requisito, disciplina de geografia física, aí vocês fazem climatologia 1 e climatologia 2, sendo que climatologia 1, o que nós vamos ver conforme a súmula, né? Atmosfera terrestre, radiação solar, água na atmosfera, os movimentos da atmosfera, massas de ar e frentes, estabilidade e instabilidade da atmosfera e a meteorologia e a previsão do tempo, né? Então, bem dizer, o que nós vamos estudar são os elementos do clima: temperatura, radiação, precipitação, e depois, em climatologia 2, vocês vão, então, estudar o clima num contexto de uma escala global e escala sinótica, escalas regionais. Bom, no objetivo da disciplina de climatologia 1, o principal deles é aprender a observar o tempo, né? Então, para um geógrafo, aprender a observar o tempo é essencial. Aprender a olhar para o céu e entender os fenômenos que estão acontecendo durante o dia é essencial para depois entender o clima como um todo, né? Então, aprender a observar o tempo é nosso objetivo e também, conforme a súmula, conhecer os elementos do clima, né? Que eu já tinha citado: radiação solar, temperatura do ar, temperatura do solo, umidade do ar, pressão, vento, né? Então, esses são os nossos objetivos dessa disciplina de climatologia 1. Então, a pergunta que fica, né? O que é clima? Já que o nome da disciplina é climatologia. O clima, ele tem uma definição na Grécia, né? A palavra clima vem do grego, que foi inicialmente utilizada como significado da inclinação dos raios solares na superfície da Terra. Isso em 500 AC, né? 500 antes de Cristo. Isso é clima. Vou mostrar então para vocês uma sequência de figurinhas do clima, da inclinação dos raios solares na superfície da Terra, certo? Então, como a Terra é redonda, ou na verdade ela não é bem redonda, né? Mas vamos, para fins de clima, estudar ela como uma elipse, né? Enfim, os raios solares eles vão chegar com inclinações diferentes conforme a latitude, né? E essas inclinações diferentes, elas vão fazer com que a quantidade de energia que chega seja diluída numa área menor ou numa área maior. Então, essa é uma outra figurinha mostrando, né? Então, quando a quantidade de energia que chega ali no bloco A, né, é a mesma quantidade de energia que chega no bloco B. Eles são um retângulo, né, que tem o mesmo tamanho. O que passa é que a sua projeção, conforme a inclinação, vai mudar, né? Então, no A, a projeção perpendicular em 90 graus vai fazer com que na superfície da Terra chegue a intensidade máxima de energia, sem perdas, né? Já no bloco B, em função do ângulo, vai ocorrer uma perda da quantidade de energia, pois ela vai ficar diluída em uma área maior do terreno. Então, esse tem a ver com o clima, inclinação dos raios solares na superfície da Terra. Então, aqui tem uma figurinha mostrando também isso. A largura entre as duas setas é 1 unidade. No Equador, 1 unidade, como são perpendiculares, chega a 1 unidade diluída em 1 unidade de terreno, vamos dizer assim, né? E à medida em que a gente aumenta a latitude, a diluição também aumenta. Então, nas regiões polares, a mesma quantidade de energia que chega numa unidade de terreno no Equador, nas regiões polares vai chegar em 2 unidades de terreno.
esse ângulo, né, do clima, o ângulo de incidência dos raios solares na superfície da Terra, ele varia com a latitude, como eu mostrei na figura anterior, mas varia para um mesmo ponto em função da época do ano. Então, eu trouxe essa figura aqui, eu trouxe ela em português, né? Mas em português de Portugal. Essa é uma figura produzida em Portugal. Por que eu trouxe essa figura? Porque é muito comum a gente, às vezes, rapidamente, que é convidado para dar uma palestra, ou vocês rapidamente vão ser solicitados a dar uma aula, e acham uma figura em português e colocam na sua apresentação, mas ela está fazendo referência ao hemisfério norte, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Por isso que eu escolhi essa figura aqui, de Portugal. Mas o objetivo é mostrar que a inclinação dos raios solares na superfície da Terra varia com a latitude, mas também varia com a época do ano, varia com o movimento aparente do Sol. E assim, dessa forma, a gente tem áreas centradas na região equatorial que recebem anualmente duas vezes e meia mais energia do que as regiões polares, né? Onde a energia vai ser diluída em uma área maior. E dessa forma nós definimos zonas climáticas, grandes zonas climáticas no nosso planeta, né? Na zona tropical, próximas ao Equador, até os trópicos. Dos trópicos até os círculos polares, a gente vai ter então as zonas temperadas e depois as zonas polares, né? Então, vindo para a figurinha que eu utilizei no slide de introdução à aula, essa aqui é uma figura de distribuição espacial da temperatura da superfície do ar, mostrando que temperaturas mais altas, né? Ali embaixo está a escala, né? Em laranja e vermelho nas regiões equatoriais. E esses valores de temperatura diminuindo com o aumento da latitude, diminuindo quando nos afastamos do Equador em direção aos polos. E esse padrão latitudinal nós vamos ver em vários elementos do clima que a gente vai estudar durante essa disciplina. Bom, uma coisa importante é saber a diferença entre clima e tempo. Para isso, a gente vai olhar alguns conceitos de meteorologia, né? A disciplina é climatologia, mas a gente vai olhar conceitos de meteorologia. Inicialmente, o que são os meteoros? Meteoros, nesse contexto de meteorologia, é o que está elevado ou contido na atmosfera. Agora, na sequência, eu mostro uma figura para vocês entenderem melhor. Mas o que está elevado ou contido na atmosfera? Por exemplo, as nuvens, certo? Bom, daí nós temos tempo e clima. O tempo, aí eu botei um parênteses, tempo meteorológico, porque nós em português temos tempo meteorológico e temos o tempo do relógio, né? O tempo das horas. Então, eu estou falando do tempo meteorológico. Em inglês, eles têm a palavra weather para o tempo meteorológico e time para o tempo de relógio, não é o nosso caso em português. Então, o tempo meteorológico é o estado transitório e local da camada mais próxima da superfície da Terra. Então, que se chama troposfera, o estado transitório e local da troposfera, onde ocorre as trocas de calor e umidade entre o ar e a superfície. Então, na troposfera, a gente tem estados transitórios, né, de temperatura, umidade do ar, precipitação, pressão. Isso aí é o tempo meteorológico, né, weather. E o clima vai ser o comportamento médio desse tempo meteorológico por um longo período de tempo, né? O clima a gente analisa com séries temporais de no mínimo 30 anos. Análise de clima com 5 anos não é uma análise climática robusta que permita fazer previsões, certo? O clima
o entendimento do clima é necessário um longo período de tempo, no mínimo 30 anos. Isso é o que se tem nas sociedades de meteorologia e climatologia, é isso que se tem acordado. Bom, mas vindo para os meteoros, né? Então, meteoro, o que está elevado ou contido na atmosfera. Por exemplo, hidrometeoro, a própria chuva, é um hidrometeoro. Litometeoro, a poeira, nuvens de poeira, está contida na atmosfera. Então, ela é um meteoro, litometeoro. Esses efeitos ópticos, né, o fotometeoro, o halo, que a gente vai falar na aula ainda na sequência, também está contido na atmosfera. Então, é um meteoro. Os eletrometeoros, né, aqui em Porto Alegre, onde fica a universidade, nós temos a tempestade de raios que geram eletrometeoros muito bonitos aqui, né? Esses meteoros estão classificados de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, que tem um atlas de nuvens, né? Tá aqui o link, a gente vai voltar a falar desse atlas, onde então a informação está sistematizada, classificada, permitindo acesso a qualquer pessoa de forma gratuita. E o tempo e clima, né? Qual a diferença entre tempo e clima? O tempo é o estado local e transitório, e o clima precisa de, no mínimo, um longo período de tempo, no mínimo 30 anos para sua análise, né? Então, eu botei umas frases aqui. A primeira, padrão de El Niño prevaleceu até setembro de 2020. E disse ali que isso é uma afirmação de clima. Por quê? Porque se a gente está comparando padrões, é necessário um grande período de tempo para estabelecer o padrão, né? Então, é clima. Depois a frase de baixo. Previsão de um verão com chuva abaixo da média na região sul. Então, estamos falando de média, estamos falando de análise de padrões. Então, é clima. Temperatura média do mês de agosto de 2018 foi a mais alta dos últimos 5 anos. Bom, eu estou falando de clima, mas não estou fazendo uma grande análise aqui, né? Apenas fazendo comparando o dado de um mês com médias dos últimos 5 anos. Mas a análise não deixa de ser clima, porque nós estamos falando do estado transitório, mas não é uma análise robusta, certo? Agora, essas duas que eu botei na sequência são bem transitórias. Por exemplo, ó, no dia do jogo, o céu estará de claro a parcialmente nublado. Estamos falando daquele momento ali do dia do jogo, né? Temperaturas altas temperaturas nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Tempo também, né? O estado transitório. Aí uma outra que eu botei aqui embaixo. Chuvas ligeiramente acima da média nos extremos norte e sul do Brasil. Estamos falando médias, então estamos falando de clima, certo? Então, o que nós temos aqui? Mais uns exemplos. Ondas de frio. É uma sequência de links, não vou abrir aqui para vocês, depois vocês podem abrir, mas está falando de ondas de frio. Fecha voos, fecha escolas, onda de frio intenso no Rio Grande do Sul, na Europa. Então, se fecha voos, fecha escolas, isso é uma situação, atrasa voos, deixa mortos. Uma situação transitória, né, nesse contexto de clima. Então, não é clima, é tempo. Ser transitório é tempo. A onda de frio, ela efetivamente vai passar. Onda de calor, mesma coisa. A onda de calor, ela vai passar. A questão é que, por exemplo, a frequência de ondas de calor tem aumentado com o decorrer dos anos. Aí nós estamos falando de clima, porque estamos fazendo uma análise de um período, uma análise multitemporal, certo? Agora, essa aqui se torna um pouco mais difícil. Estou falando em ondas de calor, mas isso aqui é uma previsão para o período entre 2031 e 2080, né? Em comparação com o período de 1971 até 2020. Então, considerando um cenário climático
está se calculando a relação de mortes relacionadas com a onda de calor, né? Então, estou falando de onda de calor, mas estou falando num contexto de clima. Se não entenderem, né, depois perguntem para mim, com certeza vou estar disponível para responder para vocês, né? Agora, El Niño e Laninha. No contexto de padrões, então, clima. O que acontece? O fenômeno El Niño Oscilação Sul, está ali escrito ENOS, ele vai considerar a situação de as águas do Pacífico estarem mais quentes ou mais frias do que a média normal histórica, né, do que o padrão. Então, estamos falando de clima, né? Esse fenômeno, ele tem influência em escala global, né, em termos de temperatura e precipitação, por isso é um fenômeno bem conhecido e bastante estudado. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, ele causa, às vezes, secas e, às vezes, excesso de precipitação, e considerando que aqui no Rio Grande do Sul, nossa economia é baseada na produção primária, né, a produção primária é a agricultura e pecuária, a gente é extremamente dependente das condições meteorológicas. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o fenômeno El Niño é bastante conhecido, né? E como é que a gente avalia isso? A gente pega, então, a temperatura da superfície do mar, é a figurinha de cima ali. Então, para cada um pixel de 5 por 5 quilômetros, se tem um valor de temperatura da superfície do mar. Também se tem a média histórica. E utilizando um aplicativo que faz a conta pixel a pixel, se faz a relação, se faz a diferença entre a média e a temperatura da superfície do mar. Quando a temperatura for mais alta do que a média, temos anomalias positivas. Quando ela for mais baixa que a média, temos anomalias negativas, representadas na figura de baixo ali, em azul negativas e em vermelho positivas. E se vocês olharem ali do lado, tem um gráfico, né, fica mostrando que existe um padrão de alteração. Então, esse padrão de alteração só pode ser descoberto em uma análise ao longo de um grande número de anos, né? A temperatura varia, as médias variam, mas o padrão ele continua, né? Quando se calcula a anomalia de temperatura, o que se tem é a análise de se está mais quente ou mais fria do que o padrão esperado. Então, esse aqui é o padrão de janeiro de 2021, e temos, então, um padrão relativamente neutro na área ali marcada próximo à costa do Equador. Então, a diferença entre clima e tempo. O clima é uma síntese do tempo, é um resumo do tempo. Considerando um intervalo de tempo, agora falando tempo de relógio, né? Tempo que possibilite uma descrição estatística. Essa que vai ser a diferença. Clima, tu tem que considerar dados de um longo período de tempo para se definir um padrão. Um padrão a gente define com métricas estatísticas, por exemplo, a média, o desvio padrão, né? Então, clima trabalha com longos períodos e tempo é a situação momentânea. Bom, e aí nós teremos, assim, para cada região, diferentes climas, caracterizados por suas médias dos seus elementos. Os climas são principalmente caracterizados pela temperatura do ar e pela precipitação pluvial. Então, aqui é um exemplo de gráficos que se chama climograma, né? Os climogramas, então, eles têm em um eixo a temperatura, no outro eixo a precipitação pluvial, esses que eu estou falando, o eixo Y, né? E no eixo X, os meses do ano. E a gente, rapidamente, com o olho treinado, consegue verificar regiões que têm estação seca, regiões que não têm estação seca, regiões que a temperatura oscila menos, regiões que a temperatura oscila mais, e assim, agrupando regiões com padrão similar, se tem, então, áreas com o mesmo clima.
aqui no exemplo dessa figura, diferentes climas do Brasil. Bom, então vimos tempo, vimos clima, vimos os meteoros, e agora então vamos fazer um breve histórico da meteorologia, né? Então, iniciando a meteorologia antiga, os fenômenos atmosféricos, eles eram atribuídos a causas sobrenaturais, não se tinha muito bem certeza do que estava ocorrendo, então tem uma placa que está no Museu de Londres, mas eu não achei nenhuma foto da placa, mas essa placa de 4.000 antes de Cristo, e a placa estava dizendo, quando um anel circunda o Sol, a chuva cairá. Sendo que esse anel, se entende, né, que estava sendo, dizendo que aquele halo que se forma em torno do Sol, né, então, um fotometeoro, ele é um indicativo de chuva. Não é bem verdade, né, ele é um indicativo de existência de uma grande umidade na atmosfera, mas às vezes essa umidade pode não se transformar em chuva, né, mas para o período de 4.000 antes de Cristo já estavam encaminhando, né, a previsão do tempo como se tem hoje, né? Aqui é muito interessante essa parte aqui, Aristóteles, né? Aristóteles, o pai da meteorologia, ele escreveu o primeiro tratado de meteorologia, né? E ele, nesse tratado, ele falava da questão de áreas habitáveis e áreas não habitáveis, considerando o meio físico, considerando tanto a superfície, né, a existência de rios, mares, ou seja, água para as pessoas poderem viver, e também, mas também a questão de chuvas e tal, né? Então, já em 300 anos antes de Cristo, já se estudava áreas habitáveis e áreas não habitáveis, considerando a superfície física e os elementos do clima. Mas vocês veem que até hoje nós temos pessoas morando em áreas de risco, né? Então, apesar do conhecimento vir sendo acumulado ao longo do tempo, nem sempre nós utilizamos eles, né? O Hipócrates, ele é um médico, né? Ele fez um tratado bem interessante, ó, de águas, ares e lugares. E como ele era médico, ele estava estudando a influência do meio geográfico na questão da saúde das pessoas que moravam nesses lugares, né? Então, também considerou elementos, né, do clima, né? Águas, ares e lugares. Ali em cima está escrito errado. Então, considerou os elementos do clima para estudo da saúde humana, né? E o Teofrastos, que escreveu o livro dos sinais, ele seguiu, né, na escola de Atenas, sendo estudante de Aristóteles. Ele escreveu o Inquérito das Plantas, onde ele foi já tentando classificar a vegetação, algo bem difícil, né? E ele analisou os sinais do tempo, né? E descreveu sinais e provérbios para a previsão do tempo. Coisa que a gente tem até hoje, né? Aqui no Rio Grande do Sul, um provérbio para a previsão do tempo bastante famoso é aquele cerração que baixa, sol que racha, né? Ou seja, quando tem cerração, na sequência vai ser um lindo dia de sol. Isso é um provérbio antigo para a previsão do tempo. Bom, agora nós estamos falando de Teofrastos, 300 antes de Cristo, a gente vai dar um salto para o século XVI. Por que a gente tem que dar um salto aqui? Porque nesse meio tempo, o conhecimento europeu, do qual nós temos como base para todo o nosso conhecimento ocidental, ele se deteriorou, né? Esse aqui mesmo é um mapa do século XVI, onde a Terra era plana, né? O centro da Terra estava ali mais ou menos próximo de Jerusalém, e o entorno, esse é um mapa TO, né? O entorno era o oceano, a Terra era plana e no meio esses rios, né? Então, muito do conhecimento para o mundo ocidental foi perdido, né?
onde ficou esse conhecimento? Esse conhecimento ficou no mundo árabe. Por que nós não temos acesso a esse conhecimento? Nós, ocidentais, não temos. O pessoal do mundo árabe, eles com certeza têm. Eles têm livros, eles têm acesso a esse conhecimento que restou dele armazenado em algumas bibliotecas. Tem muita coisa lá ainda, né? Mas, enfim, século XVI, quando as observações meteorológicas passaram a ter um caráter mais quantitativo, estou fazendo referência ao nosso mundo ocidental, certo? Então, quando foi criado o termômetro, o anemômetro, o pluviômetro, ou seja, instrumentos de medidas. Cada vez que a gente for na disciplina ver um elemento, por exemplo, temperatura, eu vou falar para vocês de um instrumento de medida, por exemplo, o termômetro. Né? Então, esses instrumentos, eles foram criados século XVI, XVII, né? À medida que o conhecimento foi evoluindo. Também não só os instrumentos, mas as próprias escalas de medida e a sistematização dessas informações em cartas sinóticas, né? Então, no século XVII e XVIII foi quando, então, sistematizou-se o uso de instrumentos na Europa, enfim. E aí, vamos agora para a meteorologia moderna, né? Então, se tinha os instrumentos estabelecidos na Europa, mas o que se passa é que a transferência de informação, ela ainda não estava difundida, né? A meteorologia fazia a leitura ali, entendia o local, mas as caravelas iam mar afora sem saber o que iam encontrar, né? Modernamente, por exemplo, aquele barquinho que vocês estão vendo lá no fundo, lá na ponta da tempestade, ele não precisava estar lá, ele já tem informações suficientes para não estar correndo esse tipo de risco, né? Mas modernamente ainda temos riscos na navegação. Por exemplo, aquela regata Volvo Ocean Race, que é uma regata que dá volta ao mundo. Inclusive, uma das paradas é aqui às vezes é aqui no porto de Itajaí, em Santa Catarina. Recentemente morreu gente em função de tempestade, né? Mas essa é uma regata extrema, não é o caso desse barquinho aí. Então, a meteorologia moderna foi quando se passou a divulgar as previsões, né? Tá certo que inicialmente poucos instrumentos, era meio empírico, era meio no achismo, né, empírico. Eu acho que com base em poucas observações. Mas, e aí, essa divulgação a partir do telégrafo, né? Então, por exemplo, a conquista do oeste americano, à medida que eles iam entrando no oeste, americano que eu digo estadunidense, né? À medida que eles iam adentrando, eles iam levando o telégrafo para a transmissão de todos os dados que se tinha possível e também transmitir as estratégias de guerra, né? Não era só para meteorologia. Depois, na segunda era moderna, né, já se tinha observações de radar, observações de alta atmosfera com radiosondagem, navios coletando dados do oceano, já se tinha a teoria das frentes. Então, já isso no século XX, né, que estamos falando ali em 1920, 1950, já se tinha noção de um sistema global do clima, né? Nos dias de hoje, né, final do século XX, início do XXI, estamos na era científica no contexto da meteorologia. Temos excelentes modelos, computadores capazes de rodar modelos rapidamente, até chamados supercomputadores, né, onde a capacidade de armazenamento é dada em uma unidade totalmente diferente das que a gente conhece, gigaflops, né? E temos também satélites, uma enorme constelação de satélites, dando uma visão global a cada 15, 30 minutos de cada região do globo. Então, isso nos permitiu um avanço no conhecimento,
um avanço de como os sistemas meteorológicos evoluem, se deslocam, né? Então, essa é a nossa era atualmente. No contexto do Brasil, vocês podem obter excelentes informações do clima, tempo, imagens de satélite de forma gratuita no site do INPE, né? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem diferentes centros, né? Então, ele tem o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Clima. Nesse link aqui, vocês vão encontrar previsões diárias, vocês vão encontrar previsões climáticas, ou seja, previsão para os próximos 3 meses, informações sobre El Niño, informação sobre radiação solar, e é um site que vale a pena olhar e aprender com ele, né? Então, aqui um exemplo de informações que a gente obtém a partir do site do INPE. Aqui para um mesmo dia, né? No caso, 14 de agosto de 2019, para mesmo horário, a gente tem informações de imagens de satélite, essa daqui sobre a América do Sul, né? Nós temos, então, no topo ali, banda do visível, canal 2. Então, a gente está vendo o que ali? A gente está vendo as nuvens, o fundo escuro e as nuvens. É o visível, como se a gente estivesse vendo as nuvens de cima de um avião. Depois, no lado ali, uma figura em amarelo e roxo ali. A escala de cores eu não trouxe só para falar brevemente. Essa é a WV, canal 9, né? É a banda de vapor d'água. O que nós estamos vendo ali é a distribuição espacial do vapor d'água. É bastante interessante também quando se quer entender a umidade da atmosfera, né? Então, o satélite é capaz de medir isso. Depois a gente tem ali canal 13, né, 10,3 micrômetros. O que nós estamos vendo? Essa é o infravermelho termal, nós estamos vendo temperatura do topo das nuvens. Quanto mais fria a nuvem, mais espessa ela é, maior chance dela trazer grandes precipitações. Então, no INPE vocês vão ver com a escala de cores, quanto mais fria é onde vai estar com maior ocorrência de precipitação pluvial. E depois a última figura, RGB natural true color, né? Então, RGB, como são formadas as cores no computador, é red, green, blue, vermelho, verde e azul, cor natural. Esse aí é uma bagunça, aí a gente vê tudo meio misturado, né? Mas são informações coletadas por satélites ópticos de forma simultânea em diferentes faixas do espectro eletromagnético, né? Que nos permite, então, observar a atmosfera como se a gente tivesse diferentes filtros. E isso é bastante útil nessa nossa era atual, né? Sem isso, nós não teríamos esses modelos que a gente tem hoje em dia. Bom, essa aula eu quero mostrar também para vocês essa questão dos aplicativos para celular. O INPE tem esse aplicativo aqui, SOS Chuva. Vocês podem, inclusive, se cadastrar para receber informação. Ele vai trazer imagens de radar e imagens de sensores ópticos. Ele pega... Bom, imagem de radar é uma coisa... Imagem de satélite custa caro, né? Esse é um aplicativo oficial do governo e é gratuito, não tem propaganda, né? Então, você está tendo um dado atualizado, né? Atualizado cada vez que a imagem chega no satélite, perdão, chega na antena do INPE, o processo roda automaticamente e a imagem é disponibilizada simultaneamente no site e nos aplicativos. Então, você vai ter a imagem mais atualizada que qualquer pessoa do INPE vai ter, de forma gratuita, sem propagandas. É um aplicativo bem leve, funciona bem, né? O INPE também tem esse aplicativo MapSat, ele tem, às vezes, em algum celular ele tranca, no outro celular ele funciona bem. Esse é um aplicativo muito mais completo, né? Ele dá a imagem a imagem em diferentes canais, ali está o IR realçada, WV realçada, né? Ele também, então, ele vai permitir vocês verem a imagem de satélite e se você tem conhecimento de como
o que você vai encontrar em cada uma das bandas e como a atmosfera se move, você pode até tomar decisões. Vou fazer o trabalho de campo, não vou. Vou viajar amanhã de manhã, não vou. Então, esse aplicativo Mapsat. Esse é um outro aplicativo, o Windfinder. Esse é um aplicativo comercial, né? Ele vai ter propagandas, né? Ele é muito interessante porque esse aqui é a versão do site, né, da versão web, mas no aplicativo vai ser assim também. Ele dá a previsão para cada 3 horas, né? Ele dá a previsão para cada 3 horas, no caso aqui, embaixo ali, domingo, 18 de agosto, ali está a previsão de precipitação pluvial, né, as gotinhas, mas ele também dá a previsão de temperatura do ar, né, nebulosidade, se vai estar nublado, se não vai, e de vento, né, e tanto rajada, velocidade média e direção. Então, é um aplicativo que ele não acerta 100% as quantidades de precipitação, né, mas ele acerta o horário que vai chover. Isso é bem interessante. Então, naquele domingo ali, dia 18, ele está dizendo que vai chover mais às 15 horas. Está dizendo que vai chover 6 milímetros no intervalo de 3 horas. Né? Tá ali do lado, está explicado, a precipitação milímetros barra 3 horas. Ele não acerta bem a quantidade, mas efetivamente a hora de maior chuva do dia vai ser essa daí, próximo das 15 horas. É um aplicativo bem útil e ele é leve, né, para celular. Porque tem outros aplicativos bem interessantes, o Wind, por exemplo, mas esse é um aplicativo bem pesado, não vai ser qualquer celular que vai rodar, né. Bom, mas e como é que ele acerta, né, como é que esse aplicativo comercial acerta? Na verdade, ele tem acesso a inúmeros dados de modelos de previsão de tempo e ele faz uma síntese dessa informação. E os modelos de previsão de tempo, eles consideram grades horizontais, né, latitude e longitude, e grades verticais, de altura, né, conforme a altura da atmosfera que se quer analisar. Isso tudo, existem modelos que processam esses dados coletados em tempo real. Né? Hoje em dia nós temos near real time, previsão em tempo quase real. A gente tem previsão para os próximos 15 minutos em várias regiões do planeta. Mas normalmente não é o interesse 15 minutos, porque 15 minutos para uma forte tempestade não é mais possível se tomar decisões para salvar a vida, né? Então, à medida que os modelos de previsão de tempo evoluíram e começam a acertar com mais horas de antecedência, é possível se tomar decisões, por exemplo, em Minas Gerais, né, acho que foi a primeira cidade do Brasil, agora não me lembro bem o nome, bom, não lembro o nome da cidade, mas a primeira cidade do Brasil onde se tomou uma decisão com base na previsão do tempo e se salvou muitas vidas no contexto de inundação. Isso eu estou falando agora, não faz tanto tempo assim, há uns 10 anos. O prefeito tinha conhecimento, ele ouviu a previsão do tempo, entendeu que todas as pessoas ribeirinhas iam ser atingidas pela enchente do rio, já que estava chovendo na cabeceira. Foi, chamou todos os secretários, vamos lá, vamos tirar todo mundo da beira do rio, tomou essa atitude em tempo suficiente para não haver nenhuma perda de vida humana. Então, a evolução desses modelos de previsão de tempo, eles estarem disponíveis num aplicativo de celular e o tomador de decisão analisar essa informação e tomar a decisão correta é o que modernamente tem nos ajudado a salvar vidas e também a diminuir os prejuízos econômicos, né? Afinal, o que move o mundo é a economia. Bom, então, dessa forma, finalizo essa primeira aula, que é uma aula que mostra para vocês o que nós vamos estudar, e qualquer coisa eu vou estar sempre à disposição para vocês nos canais que a gente tem de comunicação, para que vocês perguntem ao que vocês não entenderam, certo? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem bem, até a próxima aula.